dos irmãos em relação aos sinais. E a gente está repetindo novamente esses sinais, porque o primeiro exercício que nós fizemos foi aplicá-los aos dias dos discípulos, que foi um dos propósitos de Jesus mencionar esses sinais todos, a respeito daquilo que aconteceria no ano 70, e de fato se cumpriu. Mas a gente já tem entendido e aprendido que as profecias, num sentido geral, esses sinais não apontam apenas para um momento específico da história da humanidade, e no caso da história do próprio povo de Deus, mas aponta para vários momentos ao longo da história e também aponta para aquele momento aonde, de fato, esses sinais vão se cumprindo, para que isso possa indicar para nós que somos o povo de Deus, que Jesus está prestes a voltar. Então estamos muito próximos de viver aquilo que a palavra de Deus fala, do que Cristo alcançou para nós e por nós na eternidade. É uma realidade totalmente diferente dessa que nós vivemos, porque ela não é uma realidade sujeita ao pecado, como, infelizmente, nós vivemos nos dias de hoje, nessa realidade, nessa vida. Nós, então, irmãos, vimos aqui, agrupamos alguns sinais que se referem às mesmas coisas praticamente, que é em relação ao surgimento de falsos cristos e falsos profetas. Jesus menciona sobre isso 3 vezes em todo esse sermão profético, versículo 5, versículo 11 e os versículos 23 a 28. Então a gente tratou sobre isso, viu que de fato nos nossos dias isso está se cumprindo, cada vez mais que o tempo passa, a proporção vai se tornando maior, e esse princípio é um princípio que a gente vai encontrar em todos os sinais, praticamente, quase todos eles. Depois também vimos sobre um outro sinal, nos versículos 6 e 7, que é sobre o rumor, o ter ciência, o tomar conhecimento, chegar aos ouvidos a respeito de guerras e rumores de guerras, uma vez que há nação contra nação se levantando e reino contra reino. Vimos que também ao longo da história, nação contra nação e reino contra reino tem sempre existido, e parece que, de certo modo, isso vai se tornando uma proporção maior. Vimos que até uma das coisas que nos ajuda a entender que toma uma proporção maior, não só no sentido de extensão, mas no sentido de tecnologia, aonde nós vivemos em Patos de Minas, mas a gente sabe o que acontece em Uberlândia, exatamente o que aconteceu lá no dia de hoje, no dia de ontem, a gente sabe o que acontece lá na China. Então o conhecimento hoje é global daquilo que está acontecendo. Não demorou muito para chegar ao nosso conhecimento, por exemplo, a guerra que a Rússia, travou contra a Ucrânia, por causa das tecnologias, dos meios de comunicação que hoje em dia a gente carrega no bolso. O celular, que tem acesso à internet, isso está muito fácil. Vimos aí uma série de estatísticas, de quantas pessoas têm smartphone, têm internet, para visualizarmos o como que isso tem se aplicado nos nossos dias. Uma outra coisa que também vimos foi sobre fomes e terremotos em vários lugares. Da mesma forma, desde que a história existe, isso tem se tornado numa proporção ainda maior. E quanto mais ganância, quanto mais poder, mais fome haverá,
Uma outra coisa que também vimos, por último, foi sobre algo especificamente em relação aos crentes, que está no versículo 9 e 10, que é: os crentes seriam atribulados, seriam assassinados, martirizados, seriam odiados de todas as nações por causa do nome de Cristo. Nesse tempo, muitos também se escandalizariam, trairiam e odiariam uns aos outros. Em certo sentido, esse sinal está se cumprindo, mas, num outro sentido até que não, porque não é todo crente que é perseguido. Pode haver uma perseguição indireta, né? Uma perseguição que não é de morte, mas os crentes têm sido perseguidos, mas também fala de um ódio em todo mundo. De certo modo, a gente não é odiado em todos os lugares ainda. Então, a gente vai visualizando, né, algumas coisas que mostram para nós, evidenciam, nos dá a entender que talvez Jesus esteja prestes a voltar, mas outras coisas também apresentam para nós que não necessariamente ele esteja tão próximo de vir. Algumas coisas precisam acontecer. Hoje, como eu adiantei na liturgia, onde a liturgia toda nós falamos sobre amor, foi exatamente nesse sentido, porque um dos outros sinais que Jesus apresenta para nós é que o amor se esfriaria de quase todos por causa de uma coisa. Então, olha aí o versículo 12. O que é consequência, o que resulta no esfriamento do amor de quase todos? Versículo 12. O que? Aumento da iniquidade resulta em esfriamento do amor de quase todos. O que é iniquidade, irmãos? Em outras palavras, pecado, né? É bom a gente ter hoje em dia algumas versões de tradução da Bíblia diferente, porque algumas versões trazem uma linguagem diferente, obviamente. Eu sempre cito aqui duas delas, que é a NVT, Nova Versão Transformadora, e a NVI, que é a Nova Versão Internacional. E a gente tem uma outra versão que ela é muito próxima à versão que nós temos, que é a versão Almeida Revista Atualizada, que é a versão comum que nós temos, que hoje é a NAA, Nova Almeida Atualizada. Então, ela tem uns termos um pouco mais próximo daquilo que é o nosso contexto cultural, mas não se distancia tanto dessa versão clássica que a gente tem, que a gente considera como quase santa, né? Não pode mudar a versão. Alguns têm, né? Esse apreço aí sobre essa versão. Mas, enfim, acho que foi a Marta que falou, não sei, iniquidade é pecado. Na NVT está lá justamente essa palavra, aumento ou multiplicação. Ao se multiplicar o pecado, o amor se esfriará de quase todos. Sabendo e entendendo que iniquidade é pecado e que Jesus estava dizendo que quando ele estivesse para voltar, o pecado aumentaria, cresceria, nós temos em Gálatas, por exemplo, abra aí, capítulo 5, só para a gente relembrar, é um texto conhecido, que trata sobre as obras da carne. Capítulo 5, a partir do versículo 19. Nós temos aqui, isso não é muito difícil de entender, tá, irmãos? A gente vai resumir o que, em outras palavras, é pecado. Inclusive, me veio um texto aqui à mente, vou pedir ao nosso irmão Eliseu para achar aí,
que fala que pecado é a transgressão da lei. Texto bíblico, está no Novo Testamento, em uma das epístolas, que fala que pecado é a transgressão da lei. Ele vai procurar e depois a gente vai nesse texto, que resume um pouco daquilo que a gente precisa entender, e não é muito difícil da gente entender o que é pecado. Mas só para a gente ver algumas coisas que no contexto daqueles dias, Paulo precisou listar como algumas das coisas que eram pecaminosas, e está aí no texto, capítulo 5 de Gálatas, a partir do versículo 19. Eu vou ler aqui em outra versão, só para já explicar o que são cada um desses termos, tá bom? Começando no versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual. Aí a gente vai lendo essas coisas, vai pensando, na medida que a gente for lendo, que se estas coisas não são coisas que são características dos dias de hoje. Imoralidade sexual. O que mais? Impureza, libertinagem, então coisas relacionadas, né? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem. Aí vem idolatria, amar coisas, pessoas, filosofias, etc. e etc., mais do que a Deus. Isso é idolatria. Feitiçarias, que são coisas relacionadas a como é que eu posso dizer aqui? A demônio, satanismo, essas coisas, né? Inimizades. Vivemos dias de paz entre as pessoas. Inimizades, rixas, que são aí também coisas relacionadas, né, a briga e tal. Ciúmes, iras, pessoas iradas, sem paciência. Discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Paulo lista algumas delas, então a gente não pode concluir que somente essas coisas são pecaminosas. Talvez a gente até colocaria aqui, até analisaria e diria, eu não tenho problema nenhum com esses pecados aqui que eu não cometo. Será, né? Será que nós não somos idólatras? Será que nós não somos rixentos? Será que nós não somos irados? E etc. Mas Paulo, então, lista algumas delas, provavelmente porque eram práticas de alguns crentes da igreja da Galácia, e ele, então, encerra dizendo, coisas semelhantes a essa, qualquer outra coisa pecaminosa. Então, não encerra apenas nesses aqui. Declara a vocês, só terminando o texto, versículo 21, declara a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, o que é iniquidade, o que é pecado? Vamos lá para o texto de Pedro, é Pedro? Achou lá? João. Nós temos uma definição aqui, irmãos, clara do que é pecado. Pecado, ou todo aquele que pratica o pecado, significa que ele transgride a lei. Por quê? Pecado, então o que é pecado? A própria Escritura define. Pecado é a transgressão da lei. Vê o próximo versículo aí. Não, é só aquele lá mesmo, beleza. Pecado é a transgressão da lei. Aí você pode pensar assim, a lei de quem? Qual lei? É óbvio que não meramente a lei humana. Nós vivemos dias hoje onde o certo é errado e o errado é o certo. Onde as leis não têm como fundamento a própria palavra de Deus e a Escritura. É do próprio coração humano, portanto, muitas coisas que são lei, Deus condena.
Mas é óbvio que a definição de pecado, sendo a transgressão da lei, se refere à lei de Deus, à palavra de Deus. Qualquer coisa que Deus diga do que nós devemos fazer e nós não fazemos, é pecado. Qualquer coisa que Deus diz que nós não devemos fazer e nós fazemos, é pecado. Então tem um aspecto positivo e tem um aspecto negativo. O que a gente tem que fazer? Isso. Mas se eu não faço, pecado. O que eu não devo fazer? Isso. Se eu faço, pecado. Então a gente vê esse aspecto lá em Êxodo, no Decálogo, capítulo 20. Nós temos lá, qual o primeiro mandamento? Elisa, qual o primeiro mandamento? Não. Tem uns antes. Qual que é o primeiro mandamento, irmãos? Sem olhar, hein? Não. Hã? Hã? Não terás outros deuses diante de mim, ou além de mim. Aí a gente tem outros negativos. Não terás outros deuses diante de mim, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Espera, eu acho que eu pulei. Não terás outros deuses diante de mim. Não terás... Nossa, gente. Vamos lá, né? Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E aí nós temos um mandamento positivo. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então, os 3 primeiros são negativos. O que você não pode fazer isso? Se eu faço, pecado. Aí o quarto é, o que você tem que fazer? Lembra do dia de sábado. Se você não faz, pecado. Isso que é pecado. Transgressão da lei de Deus. Ou seja, tudo aquilo que é da vontade do nosso próprio coração, que inclusive é pecaminoso, é pecado. Em outras palavras, irmãos, o que Jesus estava dizendo que seria característico na sociedade quando Jesus estivesse para voltar? A sociedade teria uma característica onde o que predominaria seria uma vida regida pela própria vontade do coração pecador, pecaminoso do ser humano, e não a vontade de Deus. Aí a gente pensa, como é que estão sendo os nossos dias hoje em relação a isso? O que tem regido a vida das pessoas é a palavra de Deus ou é o seu próprio coração? Até mesmo, irmãos, dentro da própria igreja. O que rege não é a palavra de Deus, mas é o próprio desejo do coração. Quantos crentes não se submetem à palavra de Deus na prática? Porque querem satisfazer e viver segundo e conforme o coração humano. O que vai multiplicar é esse espírito de vida, de uma vida regida pelo próprio desejo do coração. E não uma vida onde existam proibições. Por exemplo, algumas pessoas vão dizer que a virgindade é algo maléfico para o ser humano. O que ele quer com isso? Ter liberdade para viver algo que é restrito ao casamento. E por aí vai, né? Tantas outras coisas que a gente vai olhando para a nossa sociedade como algo que quer dizer que não existia no passado. Irmãos, já existia lá nos dias do dilúvio. Já existia lá em Sodoma e Gomorra. Já existia nos tempos dos discípulos e de Jesus. Os romanos, os gregos lá tinham uma vida promíscua, devassa. A homossexualidade lá era normal. A
heterossexualidade era o diferente, era o estranho. Mas a gente vai vendo que nos dias de hoje, parece que a coisa está mais desenfreada, né? A coisa está mais louca. Enfim, esse espírito de vida, que é uma vida regida pelo desejo do próprio coração pecaminoso, resulta em quê? Esfriamento do amor. Isso seria de quase todos. Entendendo o que é amor, é até difícil da gente definir o que é amor, mas na própria Escritura a gente tem algumas definições sobre isso. Esse amor que Jesus se refere é aquele que lá no grego é o amor. Qual que é? Você sabe? Isso. Amor ágape. O amor altruísta, né? E aí, qual que é o texto SAF que fala sobre amor? Isso, se vocês não acertassem. Vamos lá, então, abra 1 Coríntios capítulo 13. Que é uma definição do que é amor, nós temos aí. Apresentado também por Paulo. A partir do versículo 4. O amor, outra versão, tá? Que é a NAA. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes. Não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça. Tudo isso aqui são definições do que é o amor na negativa. O que não é o amor? Certo? Aí ele encerra com uma coisa sobre o que é o amor. Mas o amor se alegra com a verdade. O amor, verdadeiro amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Nós evidenciamos, nós conseguimos observar nos dias de hoje esse tipo de amor que é paciente, bondoso, não existe ciúme, não tem vaidade, não é orgulhoso, não é de maneira inconveniente. E esse aqui eu acho muito apropriado. Não busca os seus interesses. Como que são os relacionamentos hoje em dia? Os casamentos. São casamentos altruístas ou são casamentos egoístas? São casamentos onde o interesse não é o outro, é o que o outro pode proporcionar para mim. Quando nós olhamos para a nossa sociedade, a gente vê uma sociedade que ama o próximo, está preocupado com o próximo, faz algo para ajudar o próximo. Às vezes até faz, mas é por outros interesses e motivos. Por aí vai, irmãos. Mas a gente tem aqui um pouco daquilo que define o que é amor. E tem um outro detalhe ainda mais importante, é que o amor é um dos frutos do Espírito. Ou seja, diz respeito àquilo que é espiritual. O amor não é só um dos frutos, mas é o primeiro deles, como está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 a 24, como é o mais importante deles. Porque o que diz lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22? Fala sobre os frutos do Espírito, aquilo que é produzido por meio do Espírito Santo no indivíduo que tem o Espírito Santo. O fruto do Espírito é amor, começa com amor. Aí depois a gente volta lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13,
E o texto encerra dizendo que agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém o maior deles é o amor. Aí o texto diz, Jesus diz lá, nesse sinal, que a iniquidade aumentaria, ou seja, multiplicaria. Quando o pecado aumenta, quando o pecado se multiplica, quanto mais as pessoas vivem para os desejos do próprio coração, o resultado não tem outro a não ser esfriamento do amor, porque uma coisa é oposta à outra. Esfriamento aqui é diminuição, enfraquecimento, dureza, insensibilidade. O aumento de um resulta na diminuição do outro e vice-versa. Ou seja, o aumento do pecado resulta em diminuição das coisas espirituais. Quanto mais as pessoas querem viver para si mesmas, menos coisas espirituais serão produzidas. E os dias que nós vivemos é que as pessoas não estão preocupadas com aquilo que é espiritual. Elas estão preocupadas com aquilo que ela quer. Com aquilo que é o desejo do seu coração, carnal, pecaminoso. E é por isso que a gente está vendo essas loucuras todas aí daquilo que as pessoas estão fazendo. E é loucura, porque hoje em dia não há padrão, não há verdade. Que quem estabelece é o próprio Deus. Deus criou homem e mulher, certo? Mas eu me sinto um jumento. Eu quero viver como um jumento. É loucura. A inclinação do coração do ser humano. Os desejos obscuros de um coração dominado pelo pecado. Portanto, quanto mais pecado, irmãos, menos amor existirá. Quanto mais pecado, quanto mais vida inclinada ou vida para as coisas pecaminosas, menos das coisas que Deus quer, obviamente, acontecerão e existirão. Olha só, vamos lá para Gênesis, capítulo 6. Nós temos já no início da criação, nos anos iniciais aí da criação, exemplos disso. Capítulo 6. Nós vamos ler alguns versículos. Versículo 1. Quem pode ler para nós, por favor? Gênesis 6, 1. Olha só. O pecado existe aonde? No quê? No coração do homem. Então, quanto mais seres humanos existirem, mais pecado. Já no início da criação, o texto diz que multiplicaram-se homens na terra. E por causa da multiplicação dos homens, nós vamos ver aqui uma conduta pecaminosa, que é o que levou Deus a derramar o seu juízo sobre aquela geração. Então preste atenção numa coisa, irmãos. Isso aqui eu já falei anteriormente. Toda vez que uma sociedade começa a ter uma vida desenfreada ao pecado, Deus derrama juízo. De certo modo, e aí geralmente esse juízo, não necessariamente, né? Mas esse juízo, nós temos casos na Bíblia onde esses juízos foram mundiais. Nós temos o caso de quê? Do dilúvio, por exemplo. Nós temos, nos nossos dias, o que como um aparente juízo de Deus? O que você se lembra aí de um aparente juízo de Deus?
Pandemia, irmãos. Pandemia. Aí talvez, nesse sentido, já que um juízo foi estabelecido, talvez não esteja tão próximo de Jesus voltar, né? Porque é como, só imaginar, não quer dizer que é assim, tá? Mas a gente tem na Bíblia um pouco dessa ilustração. Tem uma passagem que Deus fala assim, que o cálice da ira, quando enche e transborda, o que Deus faz? Juízo. Então, talvez, aqui a gente está assim, não está batendo martelo, tá, irmãos? Tem como a gente saber, entender os planos de Deus, na sua perfeição. Mas talvez como se uma pandemia foi o derramamento do juízo de Deus, porque o cálice da ira, porque o pecado foi cometido de uma maneira tão grande, se Deus derramou o seu juízo e o cálice transbordou, então o cálice está sendo enchido novamente, né? Aí é lógico que a gente não sabe. Pode ser que esse cálice encha rapidamente pelo tempo que nós estamos vivendo. O fato é que talvez, como eu falei, nós estamos batendo martelo aqui. Podemos estar totalmente errados. Mas talvez Deus nos dê aí mais um prazo, né? Para o cálice da ira encher, para depois ele derramar o juízo. Mas, geralmente, o juízo de Deus se manifesta quando o povo está vivendo uma vida devassa, irmãos. Uma vida depravada. Uma vida, assim, entregue ao pecado. Uma coisa absurda. Pode ver. Até mesmo em relação ao povo de Israel. E tem um exemplo que vem à minha mente, que é quando o povo vai lá ter relações com mulheres pagãs, Deus derrama sua ira, e está lá o povo lamentando, porque alguns já haviam morrido, e aí vai um ousado israelita, pega uma pagã, leva para sua tenda, desfila lá no acampamento do povo de Israel, leva ela para a sua tenda, para ter relação com ela. Loucura, né? São atitudes do povo que afronta a Deus. Chega uma hora que Deus é tão afrontado que ele diz, basta. Um tempo atrás, quando o e-mail era algo assim mais usado, eu pelo menos lembro que eu recebi um e-mail que tinha uma série de personagens, de indivíduos, que afrontaram a Deus. Eu lembro aqui de cabeça o James Cameron, se eu não me engano, que foi, posso estar enganado, tá, irmã? Que foi lá o cara que fez o Titanic. Enfim, o cara que fez o Titanic, ele disse, nem Deus afunda esse navio. Então tem hora que Deus é tão afrontado que ele vai manifestar o seu juízo sobre o povo. Nós estamos aqui então observando, né, alguns versículos. Vimos o primeiro. Vamos lá para o versículo 5. Mais um irmão lê para a gente. Meus irmãos, essa é uma descrição daquilo que nós como seres humanos somos por natureza. Uma das coisas que nós como presbiterianos e calvinistas que somos, reformados, cremos é que o homem, vamos lá, quais são os 5 pontos do calvinismo? Vamos começar pelo começo, mas um deles aí se acertou. Tulipe. Total depravação. Depois, eleição incondicional. Depois, expiação limitada. Depois, graça irresistível. Por fim, perseverança dos santos. Mas qual que é o primeiro? Depravação, está aqui na Bíblia. O que o próprio Deus disse? Versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado
na terra e que era continuamente, não cessa, só aumenta. Era continuamente mal, aí olha isso, depravação total. Todo desígnio do seu coração. Meus irmãos, já no início da criação, depois da realidade do pecado, essa era a realidade da humanidade. E essa é a realidade nos dias de hoje. Somos todos nós, preste atenção, eu e você, somos totalmente depravados. Na nossa natureza, sim. Quando você olha essas loucuras que são feitas, gente matando gente, né? E das piores maneiras possíveis. Esses casos que a gente fica assustado. Sabia que eu e você somos capazes de fazer isso? Sabe aquelas situações que a ira toma quase conta do nosso ser? E a gente já começa a pensar coisas más? É a nossa natureza. O problema é que, ou a graça, melhor dizendo, a diferença é que quem tem Deus, tem alguém ali para toda hora estar na sua frente. Fala assim, você vai fazer isso não. Eu não vou deixar não. Que é quem? Espírito Santo. Inclusive, o que Paulo falou lá em Gálatas? Nosso espírito milita contra a nossa carne. Meus irmãos, se não há espírito na nossa vida, a gente mata, a gente estupra, a gente faz as piores coisas que as pessoas lá no mundo estão fazendo. Porque a nossa natureza é totalmente depravada. O próprio Deus viu que, além de multiplicar a maldade, era contínuo o mal no coração do homem e todo o desígnio do homem era mal. Por que nós estamos vendo isso aqui? Porque, obviamente, isso mostra que por causa dessa característica, que é a mesma que vai ser nos dias quando Jesus estiver para voltar, Deus veio com juízo, para julgar, morte. Versículo 6 também. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, isso lhe pesou o coração. Versículo 11 e 12. A terra estava corrompida à vista de Deus, à vista dos homens não. Estamos fazendo o que o nosso coração quer. E cheia de violência. Aí olha só o versículo 12. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida. Olha quantas vezes é falado sobre, enfatizado sobre corrupção, maldade, pecado. A ênfase é para chamar a atenção aos nossos olhos. Porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Esses versículos mostram para nós esse aumento, essa multiplicação da iniquidade, do pecado, já nos dias de Noé. E o que Deus faz? Juízo. Já transbordou o cálice da ira e do pecado do povo. Agora vamos para o Novo Testamento, Hebreus capítulo 3. Versículo 12. Hebreus 3, 12. Olha o que o autor aos Hebreus orienta os crentes em relação a essa realidade. Se se o pecado aumenta, as coisas espirituais diminuem. O que ele diz? Tende cuidado, irmãos. Isso serve para nós, tá? Se aplica a nós. Qual é a exortação de Deus para o nosso coração nos dias de hoje? Preste atenção, irmãos. Tenham cuidado. Jamais aconteça de haver em qualquer de vós
perverso coração de incredulidade. Ou seja, em outras palavras, a gente pode entender, jamais crente permita que os desejos do seu coração pecaminoso sejam satisfeitos. Meus irmãos, nós como cristãos fomos chamados para quê? Para negar a nossa carne. Então há coisas que nós não podemos fazer, e a carne quer. Há coisas que a nossa carne não quer, mas nós temos que buscá-las, porque elas são espirituais. Aí por que há esse alerta aqui? Porque qual é o resultado de atender aos desejos do coração? Lendo aí o versículo final. Vamos lá, o que é? Acharam, hein? Então vamos falar. Vamos ler junto? Que vos afaste, Deus vive. Isso é um negócio mais óbvio que tem, irmãos. Mas a gente vai brincando. Por exemplo, para aqueles que tiveram uma nítida clareza de uma mudança de vida, né, drástica, quando você se converteu, como é que era o seu coração naqueles dias, naquele tempo? Queimava, né? E hoje, como é que é? Por quê? Se nós alimentamos a nossa carne, o nosso espírito fica desnutrido. Se a gente não busca a Deus, a probabilidade, irmãos, é nós buscarmos a carne, porque só tem duas coisas em nós, duas naturezas, natureza carnal, natureza espiritual. A carnal puxa para a carne, a espiritual puxa para o espiritual. Se você não busca as coisas espirituais, o que vai te puxar? A carne. É por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente brincar de se afastar de Deus, vai chegar uma hora, irmãos. Por exemplo, nós fomos obrigados e forçados a ficar aí por mais de 2 anos, não sei quantos anos que foi de pandemia. Foi 20, 21? 2 anos e pouco, alguma coisa assim. A gente foi forçado e obrigado a não poder vir na igreja. É lógico que isso não impede a nossa vida com Deus, certo? Mas infelizmente tem crente que só tem vida com Deus quando vem na igreja. Infelizmente. Mas o que a gente vê na realidade hoje? Toda igreja que você vai praticamente, as igrejas não são mais as mesmas depois da pandemia. Porque crentes que vinham antes, agora tem como desculpa a pandemia, que serviu para provar o que estava no coração delas. Desejo mais pelas coisas do próprio coração do que pelas coisas de Deus. Ao ponto de pessoas nunca mais terem voltado na igreja depois da pandemia, irmãos. Por quê? Porque se nós buscarmos as coisas da carne, nós vamos nos afastar de Deus. Vai o nosso coração se tornar frio, insensível. O Espírito Santo fala ao nosso coração, aquele negócio não te incomoda mais. Me acostumei. Está dando certo, não tem problema, etc. Vamos para o capítulo 10 de Hebreus, versículo 24. Esse é um texto que a gente já estudou, num sermão aqui, o ano passado. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então, olha só, nós precisamos, e aqui eu esqueci, né? Aí vem o versículo 25.
não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia que a volta de Jesus se aproxima. Então nós temos que ser fervorosos nas coisas espirituais. E qual é a maneira de nós fazermos isso? Olha só que coisa fantástica, irmãos, para quem é desigrejado. Uma das formas de nós sermos fervorosos espiritualmente é congregar. Porque tem um calor que você não tem em casa, sozinho. Porque você tem a vida de irmãos que estão vivendo situações, testemunhos, situações difíceis, mas ela está lá fervorosa, ela está lá se importando, querendo orar, ministrando o seu coração, te aconselhando, etc. É inclusive por isso que o texto no versículo 29 fala assim, a gente tem que considerar um ao outro, porque a gente precisa, como cristão, um do outro, a gente precisa congregar, porque a gente precisa um do outro, para quê? Você está frio, porque essa é a nossa tendência, está desanimado com as coisas de Deus, mas por que Deus nos dá irmãos em Cristo? Para aquele irmão te estimular ao amor e às coisas de Deus. Olha que bênção, irmãos. Como que Deus se importa com a nossa vida espiritual, porque isso é a coisa mais importante. Se nós nos entregarmos aos desejos do nosso coração, meus irmãos, nós vamos fazer coisa louca. Se a gente deixar o nosso coração realizar tudo que Ele quer, igreja serve para puxar a gente dentro de tantas coisas. Vamos para Timóteo, 2 Timóteo 3:2. A gente já mencionou esse texto anteriormente, em outra ocasião. Paulo aqui vai dizer como seriam caracterizados os últimos dias. 2 Timóteo 3:2. Pois os homens serão preocupados só consigo mesmos, com o próprio desejo do coração. Avarentos. A pessoa só quer encher o bolso de dinheiro. Não está disposto a ajudar quem precisa. Jactanciosos. Aqui eu não lembrei de colocar em outra versão, não sei de cabeça, irmãos, o que é. Arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Olha só, né? Mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Então, irmãos, os dias próximos à volta de Jesus serão caracterizados com esse estilo de vida. Eu não quero as coisas de Deus, eu quero as coisas do meu próprio coração. E quando isso acontece, há um esfriamento. A gente perde o amor e o desejo pelas coisas de Deus. Depois em casa, você lê Romanos capítulo 1, versículos 24 em diante. Lá Paulo fala que Deus entregou os homens ao desejo do seu próprio coração. Se Deus não freia, irmãos, a vida aqui vai ser quase um inferno. Mas Paulo diz que Deus entregou. Talvez isso esteja acontecendo nos nossos dias, é por isso que a gente está vivendo tanta loucura, tanta coisa estranha. E aí, por fim, irmãos, a gente já passou aqui do nosso horário, né?
Hoje eu fiz questão da gente passar um pouquinho para não correr muito. Mas quero encerrar aqui só com uma informação do IBGE. Em 2010, foi feita uma pesquisa para avaliar a performance da religiosidade no Brasil. Segundo a publicação, o grupo que mais cresceu foi os que se declararam sem religião. Sendo assim, dos 40 milhões de evangélicos do Brasil, 10%, ou seja, 4 milhões, se auto-intitulam como desigrejados. Percebe-se aqui algo inédito, pois se antes só ouvíamos falar de cristãos católicos não praticantes, hoje também estamos ouvindo sou evangélico não praticante. 4 milhões. Com a pandemia, então, porque isso aqui foi em 2010. Com a pandemia, então, irmãos, não precisa de igreja. O que a gente aprendeu aqui em Hebreus? Que uma das coisas que nos ajuda a buscar a Deus e a desenvolver as coisas espirituais é a igreja, os irmãos. Se hoje nós temos 4 milhões, em 2010 tínhamos 4 milhões de desigrejados, isso significa que esses 4 milhões estão vivendo um esfriamento do amor das coisas de Deus. Cuidado, irmãos, para que a gente não seja esse quase todos. Como que a gente aquece o nosso coração? Buscando a Deus. Não tem outra coisa, irmãos. É o básico. Leitura da Bíblia, oração e igreja. Não é porque a igreja te salva, não é por causa disso, daquilo outro, porque a igreja precisa do seu dízimo. Não. É porque é bênção. É o grupo que Deus te deu para... Vamos lá, irmão. Sei que o trem está difícil, mas vamos lá. Estamos juntos. Vamos caminhar junto. Certo? Então, esse é um dos sinais. Talvez a gente esteja vivendo parte disso, infelizmente. Que Deus tenha misericórdia de nós. Irmãos, valorize a igreja que você tem. Fale bem da sua igreja. Ela é perfeita? É para você falar mentira? Não. Mas é benção. Que igreja abençoada que nós temos. Que irmãos abençoados que nós temos. Liderança abençoada que a gente tem. A gente é tão abençoado que a gente tem 2 igrejas. Antes vocês tinham 3 igrejas. Eu já falei, isso para mim é privilégio. Porque eu como 2 vezes, eu sei 2 vezes, tudo é ao dobro. Olha como é que eu sou privilegiado. Ganho presente ao dobro. Bênção, irmãos. Eu sei que acontecem coisas na igreja que não deveriam, mas é bênção de Deus para a sua vida, para você ficar firme nesse mundo que está difícil. Que a gente valorize, então, agradeça a Deus, ore, irmãos, ore pela igreja, ore pela liderança. Vivemos dias difíceis, né? Cristãos, irmãos, tem uns cristãos que dá trabalho demais, porque são muito mundanos. A gente tem que disciplinar, tem que corrigir, tem que tratar, tem que ter sabedoria, né? Nessas loucuras aí de filosofia do que o povo está abraçando, é Deus para ter misericórdia. Amém? Então vamos orar. Obrigado pela paciência. Vamos ficar de pé. Queremos te louvar, ó Deus, e agradecer mais uma vez, porque o Senhor é um Deus de amor. O Senhor é amor. Te louvamos porque o Senhor nos amou e é por causa do teu amor que nós amamos o Senhor e podemos amar uns aos outros como a nós mesmos. Ajude-nos a viver isso, meu Deus. Ajude-nos, ó Pai, a não sermos parte desse quase todos, aonde o amor vai se esfriar. Meu Deus. Que a gente entenda essa lógica. Se a gente não alimentar o nosso espírito, nós vamos alimentar a nossa carne. Se nós alimentarmos a nossa carne, ó Deus, nós vamos nos enfraquecer nas coisas espirituais do Senhor. Que o Senhor possa aquecer o nosso coração, usar a igreja, os irmãos, teu espírito, os teus anjos, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor proporciona
para que a gente volte ao primeiro amor, para a glória do teu santo nome. Oramos assim e pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos com Deus.